Em 1 de setembro de 1939, o mundo prendeu a respiração. Antes do amanhecer, mais de 1,5 milhão de soldados alemães cruzaram a fronteira polonesa, desencadeando um conflito que mudaria a história para sempre. Este não foi apenas um ataque. Foi a estreia de uma nova e aterrorizante forma de guerra: a Blitzkrieg. Mas como chegamos a este ponto? Por que a Polônia? E o que realmente aconteceu naqueles dias fatídicos que deram início à Segunda Guerra Mundial? Hoje, vamos desvendar os eventos, as estratégias e as histórias por trás da invasão da Polônia. Para entender a invasão, precisamos voltar um pouco no tempo, para o final da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, redesenhou o mapa da Europa. A Alemanha, derrotada, perdeu territórios significativos. Um desses territórios foi o chamado Corredor Polonês, uma faixa de terra que dava a Requiem, Independent Polônia, acesso ao Mar Báltico, mas que também separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha. Dentro desse corredor estava a cidade livre de Danzig, hoje GDA, Eskay, uma cidade majoritariamente de língua alemã, mas sob supervisão da Liga das Nações. Para Adolf Hitler e o Partido Nazista, que ascenderam ao poder em 1933, Versalhes era uma humilhação nacional. A recuperação dos territórios perdidos e a unificação de todos os povos de língua alemã sob um único Reich eram pilares da sua ideologia. A Polônia, com o corredor e Danzig tornou-se um alvo óbvio. Ao longo da década de 1930, Hitler testou as águas. Anexou a Áustria em 1938, no chamado Anschluss. Depois, reivindicou a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, que também tinha uma grande população alemã. Em Munique, os líderes da Grã-Bretanha e da França, desesperados para evitar outra guerra, cederam às suas exigências, numa política que ficou conhecida como apaziguamento. Eles acreditavam que, ao satisfazer Hitler, garantiriam a paz. Estavam terrivelmente enganados. Em março de 1939, Hitler quebrou sua promessa e ocupou o resto da Tchecoslováquia. Nesse ponto, ficou claro para os aliados que as ambições de Hitler não tinham limites. Grã-Bretanha e França finalmente traçaram uma linha na areia. Se a Alemanha atacasse a Polônia, elas declarariam guerra. Mas Hitler tinha um último truque na manga. Ele sabia que invadir a Polônia poderia significar uma guerra em duas frentes, contra os aliados no oeste e a União Soviética no leste. Para evitar isso, ele fez o impensável. Em 23 de agosto de 1939, o mundo ficou chocado quando a Alemanha nazista e a União Soviética comunista, inimigos ideológicos mortais, assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente, era um pacto de não agressão. Mas secretamente, continha um protocolo que dividia a Europa Oriental em esferas de influência. Nele, a Alemanha e a União Soviética concordavam em dividir a Polônia entre si. Com a frente oriental neutralizada, o caminho para a invasão estava livre. Hitler precisava de um pretexto, uma desculpa para justificar o ataque. A propaganda nazista já vinha há meses retratando a Polônia como um agressor, acusando-os de perseguir a minoria alemã no país. A peça final desse teatro foi a Operação Himmler. Na noite de 31 de agosto, agentes da SS alemã, vestidos com uniformes poloneses, encenaram um ataque a uma estação de rádio alemã, na cidade fronteiriça de Gleiwitz. Eles transmitiram uma curta mensagem anti-Lima em polonês e deixaram para trás corpos de prisioneiros de campos de concentração, vestidos com uniformes poloneses, para parecerem atacantes mortos em combate. No dia seguinte, Hitler discursou no Reichstag, alegando que a Polônia havia atacado a Alemanha, e que a partir daquele momento, ele estava revidando. A mentira estava lançada, e a máquina de guerra alemã em movimento. O plano alemão, codinome Falle Weiß, ou Caso Branco, era a aplicação em larga escala da Blitzkrieg, a guerra relâmpago. A ideia era usar a velocidade e surpresa para esmagar o inimigo antes que ele pudesse se mobilizar completamente. A invasão foi lançada de 3 direções: do norte, pela Prússia Oriental e Pomerânia; do oeste,
pela fronteira principal, e do sul, pela Silésia e pela Eslováquia, que era um estado fantoche alemão na época. O objetivo era um movimento de pinça gigante para cercar e destruir as forças polonesas a oeste do rio. Visto lá, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, desempenhou um papel crucial. Nas primeiras horas, seus bombardeiros atacaram aeródromos, ferrovias, centros de comunicação e pontos de mobilização poloneses. O objetivo era paralisar a capacidade da Polônia de responder, de mover suas tropas e de se comunicar. O caos aéreo foi seguido pelo avanço terrestre. As divisões Panzer, as unidades blindadas, avançaram rapidamente, rompendo as linhas de defesa polonesas. Atrás delas, a infantaria motorizada consolidava os ganhos e eliminava os bolsões de resistência. O exército polonês, embora corajoso e determinado, estava em enorme desvantagem. Eles tinham quase 1 milhão de soldados, mas seu equipamento era, em grande parte, obsoleto, remanescente da Primeira Guerra Mundial. Eles tinham poucas unidades motorizadas e tanques, muitos dos quais eram inferiores aos panzers alemães. A famosa imagem da cavalaria polonesa atacando tanques alemães é, em grande parte, um mito de propaganda, mas simboliza a disparidade tecnológica entre os dois exércitos. A Polônia esperava resistir o suficiente para que seus aliados Grã-Bretanha e França pudessem lançar uma ofensiva no oeste, forçando a Alemanha a dividir suas forças. Em 3 de setembro, 2 dias após a invasão, Grã-Bretanha e França cumpriram sua promessa e declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado oficialmente na Europa. No entanto, para o desespero dos poloneses, nenhuma ajuda significativa chegou. No oeste, a situação ficou conhecida como a Guerra de Mentira, ou Phony War. As tropas francesas fizeram uma pequena incursão no território alemão, mas recuaram rapidamente. Os aliados não estavam preparados para uma grande ofensiva e optaram por uma estratégia de bloqueio e contenção, esperando desgastar a Alemanha economicamente. Enquanto isso, na Polônia, a luta era desesperada e solitária. Varsóvia, a capital, tornou-se um símbolo de resistência. Apesar de estar cercada e sob bombardeio aéreo e de artilharia implacável, a cidade resistiu bravamente por semanas. Civis se juntaram aos soldados para construir barricadas e defender suas casas. Mas a situação era insustentável. Em 17 de setembro, o golpe final veio do leste. Cumprindo sua parte no pacto secreto, a União Soviética invadiu a Polônia. O governo polonês e o alto comando, percebendo que a guerra estava perdida, fugiram para a vizinha Romênia, onde foram internados, mas muitos conseguiram escapar para continuar a luta no exílio. Atacada por 2 das maiores potências militares do mundo, de ambos os lados, a resistência polonesa organizada desmoronou. Em 28 de setembro, Varsóvia finalmente se rendeu. A última grande unidade polonesa capitulou em 6 de outubro. A campanha durou pouco mais de um mês. A Polônia foi dividida conforme o acordo. As partes ocidentais foram diretamente anexadas à Alemanha, enquanto a parte central se tornou o governo geral, uma zona de ocupação brutal. A União Soviética anexou os territórios orientais. A invasão da Polônia não foi apenas uma campanha militar. Foi o início de um período de sofrimento inimaginável para o povo polonês. A ocupação nazista e soviética foi marcada por execuções em massa, deportações para campos de trabalho forçado e a perseguição sistemática de intelectuais, líderes e, claro, da população judaica. A Polônia se tornaria o epicentro do Holocausto, com campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau construídos em seu território. Apesar da derrota esmagadora em 1939, a luta polonesa não terminou. Um governo no exílio foi estabelecido em Londres, e as forças armadas polonesas foram reconstituídas no exterior, lutando ao lado dos aliados em praticamente todas as frentes da guerra, desde a Batalha da Grã-Bretanha até a Batalha de Monte Cassino e o desembarque na Normandia. Dentro da Polônia, o Armia Krajowa, ou Exército da Pátria,
formou o maior e mais sofisticado movimento de resistência da Europa ocupada. A invasão da Polônia em 1939 foi um momento decisivo. Ela demonstrou a brutal eficiência da nova máquina de guerra alemã, a inutilidade da política de apaziguamento e a cruel realidade da geopolítica, onde pactos secretos podem selar o destino de nações. Mas também revelou uma história de incrível coragem e resiliência diante de uma adversidade impossível. A Polônia foi a primeira a lutar, e sua história é um lembrete poderoso do preço da liberdade e da tirania. Obrigado por assistir. A história da Segunda Guerra Mundial é vasta e complexa, e cada batalha, cada decisão tem um impacto profundo que sentimos até hoje. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo sobre quais outros tópicos da história você gostaria de ver. Até a próxima.